Olá, eu me chamo Marcos Alexandre, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Tauá, e hoje eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta a você. A salvação é um presente de Deus ou um produto do esforço humano? De outra maneira, Deus nos salva por graça ou nós conquistamos a salvação? Hoje falaremos sobre a salvação pela graça. E ao final desse vídeo, eu espero que você tire suas conclusões a partir daquilo que nós veremos aqui. Nosso texto base é Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, que diz assim: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Queridos, o objetivo desse nosso vídeo é mostrar a você o significado da salvação, levar você ao conhecimento do conceito bíblico de graça. Por que é importante falar sobre isso? Porque nesses tempos modernos as pessoas perderam a noção sobre a necessidade da salvação. A maioria das pessoas perdeu o interesse no mundo por vir. Lamentavelmente, as pessoas nem acreditam em céu ou inferno. Pelo menos, na prática, elas não demonstram a mínima preocupação em relação a isso. Muitos dizem até que o inferno é aqui. Por outro lado, muitos pensam que um Deus de amor não seria capaz de mandar ninguém para o inferno e, por isso, vivem despreocupadamente. Até mesmo a ênfase das pregações de hoje em dia é com o aqui e o agora. Então eu quero aqui abrir um parêntese. Qual a causa desse desvio? Qual a causa desse menosprezo por essa doutrina bíblica tão importante? A compreensão moderna repousa tranquilamente sobre a teologia da prosperidade. Nessa visão teológica, o problema do homem não é o pecado, mas a falta de prosperidade. Deus deixou de ser aquele que exige conversão e santidade para se tornar um objeto de satisfação dos desejos das pessoas. Assim, as pessoas são induzidas a preocupar-se com o bem-estar, com o sucesso na vida, com o aqui e agora. E para isso, não precisam pensar em compromisso com Deus. Basta pagar o valor estipulado e Deus retribuirá generosamente. Se você não percebeu o que está sendo dito aqui, deixe-me ser mais claro. Há dois grandes problemas com essa teologia. Primeiro essa é uma nova roupagem para as antigas indulgências. Falaremos um pouco mais à frente deste vídeo. Dependendo de quantas pessoas estiverem dispostas a pagar, maiores serão as bênçãos de Deus. Segundo problema essa visão distorcida da relação com Deus leva à adoração da criatura ao invés do Criador. São os desejos humanos que ocupam o altar da adoração. É uma visão humanista, uma visão consumista, e Deus só tem utilidade se ele referendar os acordos humanos. Fecho parêntese. Apenas um dito de Jesus lança por terra essa teologia. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8, verso 36. Falemos então sobre a salvação pela graça. Primeiro, é preciso dizer que a salvação é do Senhor. Jesus descreveu o homem que comete pecado como um escravo do pecado. Evangelho de João, capítulo 8, verso 34. Pois além de não querer, o homem nada pode fazer para deixar de pecar. E entre as principais consequências do pecado está a quebra da comunhão com Deus. O pecado gerou a separação entre o pecador e o Deus Santo, conforme Isaías 59, versículo 2. Como salário do pecado, o homem recebeu a morte. Isso está escrito em Romanos 5,12 e Romanos 6,23. Por causa de sua condição de pecado e miséria, o homem é
totalmente dependente da salvação de Deus. Então, Cristo fez aquilo que Adão não pôde fazer, e assim, a maldição de Adão, que continua sobre todo pecador não redimido, foi vencida e destruída pela graça de Cristo, conforme Romanos 5, versículos 12 a 21. Segundo, é importante dizer que o céu, ou a salvação, é uma dádiva e não uma conquista. Embora a salvação seja pela graça, os homens têm tido dificuldade em entender o que isso significa. A maioria das pessoas continua pensando que precisa conquistar a salvação. E isso é um preceito que vem desde a Idade Média. Na Idade Média, foi criada a venda de indulgências, que tinha como objetivo facilitar a entrada no céu. Uma das consequências desse falso ensino foi a Reforma Protestante. Em terceiro lugar, todo e qualquer esforço humano ele é inútil. A Igreja da Idade Média não entendia ou não queria entender que a salvação é pela graça. O reformador Martinho Lutero, antes de ser convertido, temia grandemente a justiça divina. Ele via Deus como um rigoroso juiz pronto a lhe condenar. Por isso, ele procurava cumprir rigorosamente todos os rituais prescritos pela Igreja. Lutero jamais se sentiu perdoado e nunca conseguiu encontrar a paz de espírito, até que ele entendeu que Deus não exige de nós essa justiça. Quando ele leu Romanos 1,17, que diz que o justo viverá por fé. É exatamente aqui que entra o sacrifício de Cristo na cruz. Jesus cumpriu toda a lei que não temos condições de cumprir. A salvação não pode ser conquistada pelo simples obedecer à lei de Deus. Ela é um presente de Deus e, por isso, quem não for salvo pela graça não será salvo de maneira alguma. Em quarto, qual o significado prático da salvação? Ter vida verdadeira. Quem ainda não encontrou a salvação está morto espiritualmente. A razão pela qual as pessoas não se importam com a vida eterna é porque elas estão mortas espiritualmente. Os não convertidos não estão preocupados com espiritualidade, estão preocupados com bens terrenos. 1 Coríntios 2,14 vai tratar sobre essa questão. Salvação, queridos, significa receber vida verdadeira, e vida verdadeira começa na conversão. O segundo significado prático da salvação é receber perdão completo. Todas as nossas ações, cada pecado, tudo está registrado diante de Deus e de todos eles haveremos de prestar contas. Mateus 12,36 fala sobre isso. Também Apocalipse 20, 11 e 12 tratam sobre esse assunto. Todos esses pecados formam uma grande dívida espiritual e ela será cobrada. Contudo, essa dívida foi paga quando Cristo entregou a sua vida na cruz. Ser salvo, portanto, significa ser completamente perdoado por causa da cruz. Quem está em Cristo, quem passou pelo arrependimento e quem recebeu o presente da fé, que o capacitou a entregar sua vida a Jesus, recebeu o perdão completo. João, capítulo 3, verso 18, trata sobre isso. Terceiro significado prático da salvação é ser livre da ira vindoura. A manifestação da ira de Deus é certa. Atos 17:31, Romanos 2, versículo 5, Apocalipse 6, versículo 12 e versículo 17 tratam sobre isso. Todos quantos receberam a Cristo serão livres da ira vindoura. Repetindo João 3,18 e também 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 8 ao versículo 10. O quarto significado prático da salvação é vitória completa. O apóstolo Paulo nos diz que quando Cristo foi crucificado, ele removeu o escrito de dívida que era contra nós. Isso está registrado em Colossenses 2, versos 14 e 15. A grande força do inimigo
era esse documento, uma espécie de prova contra os nossos pecados. Contudo, é Deus quem nos justifica, e sendo assim, ninguém pode mais nos acusar. Romanos 8, 33 e 34 falam sobre isso. Falam que Cristo derrotou o nosso inimigo e nos dá a vitória. Romanos 8, 37 também, e Romanos 16, versículo 20. O quinto significado prático da salvação é a vida eterna. Acima de tudo, salvação significa receber vida eterna. Toda a ação redentora de Deus tem como objetivo retirar a morte de sua criação. 1 Coríntios 15, 26 e Romanos 6, 23 tratam sobre isso. A vida eterna não é um dom futuro, é algo que os cristãos, que os crentes, aqueles que creem de verdade, já desfrutam agora. 1 João 5,12 e Evangelho de João, capítulo 3, verso 36, trata sobre isso. Finalizando, a salvação é a maior necessidade do ser humano. E nenhuma outra coisa nesse mundo deveria ser mais importante do que nos preocupar com a salvação de nossas almas. E quando falo em preocupar com a salvação, me refiro ao desenvolvimento da salvação. A salvação pertence ao Senhor. Apocalipse 7,10 vai falar sobre isso. Por isso, ela é uma dádiva, um presente de Deus. Mas nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, como disse o apóstolo Paulo em Filipenses 2, versículos 12 e 13. Então, após o que aprendemos no vídeo de hoje, você diria que a salvação é pela graça ou pelo esforço humano? Deixa aí nos comentários. Deixa aí a sua opinião. A salvação é pela graça ou a salvação é pelo esforço humano? Que Deus possa então ensinar o nosso coração. Vamos fazer uma breve oração? Pai, obrigado pelo ensinamento de hoje, com os riquíssimos textos da Tua Palavra. Que o nosso coração possa aprender mais e mais de Ti. Assim eu oro em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo.